Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou-vos trazer um vlog. Este vlog vai ser um vlog muito especial porque a minha irmã veio ter comigo aqui em Inglaterra e então nós fomos visitar alguns pontos. Neste vlog número 1, vocês depois vão ver os outros, mas neste primeiro nós fomos visitar a cidade de Chippenham, que fica aqui até bem pertinho da minha casa. Chippenham é uma cidade com mais de 40 mil habitantes e fica a mais ou menos a 160 km de Londres. Ele fica no condado de Wiltshire e é uma cidade bem antiga que remonta até lá ao tempo dos romanos, portanto ela é mesmo bem antiga e era uma cidade muito conhecida pelo seu comércio. Portanto, antigamente haveria aqui muitas trocas comerciais que vinham de todo o lado de Inglaterra. Portanto, era uma cidade bastante importante. Hoje em dia é uma cidade pequenina, mas com a sua importância. Então a minha irmã veio ter comigo, ela vai passar uns dias aqui de férias aqui em Inglaterra. E então como primeira localização eu decidi levá-la a Chippenham. Ela nunca lá tinha estado, eu já tinha lá levado a minha mãe, mas nunca a minha irmã. E então ela gostou bastante, é uma cidade assim bem acolhedora, bem pequenina. Assim, se nós formos comparar com outras cidades tipo Londres, Bristol, Oxford, é uma cidade até bem pequena, mas é muito acolhedora e é muito boa para fazer compras. Ela tem lá tudo um pouco e especialmente ela tem lá uma rua, a avenida principal, que tem montes de lojas de caridade, tem algumas 6 ou 7, assim que eu me estou a lembrar, tudo na mesma rua e então, para quem gosta assim deste tipo de compras, vale mesmo muito a pena lá ir. Para além disso, tem outras empresas grandes, tipo Sports Direct, tem a Poundland, tem várias outras lojas, se vocês quiserem, por exemplo, joalharia e tudo mais, tem de tudo um pouco. Mas nós fomos lá mesmo só para visitar, nós fomos lá mesmo para bater perna e então foi muito giro. Ela adorou, tem um rio enorme, é o Rio Avon, e então esse rio que passa lá, ele é bastante largo nessa localização e então nós conseguimos ver os cisnes, conseguimos ver patos. Nós temos a oportunidade também de os alimentar, porque está lá uma tableta a dizer que sim, há lá um sítio específico onde nós podemos alimentar os pássaros e foi muito, muito giro. Nós até vimos um esquilo, pessoal. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal e olha quem é que está comigo. Surpresa! Ela veio passar aqui uns dias comigo em Inglaterra e então ainda já começámos a passear. Nós estamos neste momento em Chippenham e eu vou-vos mostrar um pouquinho daquilo que nós andamos aqui a fazer. Agora estamos aqui num parque, temos aqui o canal do nosso lado direito, que eu vou-vos mostrar, que é muito, muito bonito. E é isso pessoal, acompanhem-nos, bora lá! Então, quando a minha irmã veio para a Inglaterra, quando eu sabia que ela vinha, eu decidi tentar criar um roteiro para os dias em que ela ia cá estar, coincidindo, claro, com as minhas folgas. E então, a primeira atividade que eu resolvi dar-lhe foi ir ao cinema. Ela nunca tinha vindo ao cinema aqui em Inglaterra. É claro que toda a gente diz, mas é cinema, é normal. Mas é sempre diferente, os cinemas aqui são um pouco diferentes, eles não têm intervalo, por exemplo. Pelo menos eu falo dos filmes todos que eu fui ver, que não foram muitos, mas eu posso dizer da experiência que eu tive. Eu acho que há essa diferença porque em Portugal eu acho que todos os filmes têm um intervalo no meio, se não me engano, e é diferente, enquanto que em Portugal quase que os cinemas basicamente é quase um monopólio. Vocês, claro, têm o Castelo Lopes, só que normalmente o cinema que antigamente que era o cinema Luz ao Mundo, tem quase um monopólio de tudo. Aqui vocês têm vários cinemas, vocês têm o Empire, têm o Cineworld, têm este que nós fomos, que é o Real Cinemas, e então é um pouco diferente, cada um à sua maneira, mas consegue-se ver algumas diferenças. E então nós decidimos ir lá e, para além disso, já me ia esquecendo, é claro que os filmes não vão ter legendas, não é verdade, meus amores? E então é uma ótima experiência para quem não vive cá, é uma ótima experiência até para treinar o inglês. E então foi muito giro. E então eu decidi ir à Groupon,
porque eu costumava de comprar algumas coisas na Groupon, alguns serviços, mas nunca tinha experimentado aqui em Inglaterra. Eles também têm a Groupon, e então eu fui ao site e andei a pesquisar que atividades é que eu poderia comprar, mesmo até no início até foi mesmo para ter ideias, só que eu depois acabei por reparar que valia bastante a pena, e então decidi comprar os 2 bilhetes de cinema para este em específico, que ficava em Chippenham, e então era o Real Cinemas. E então esse cinema até é bastante conhecido porque ele existe também no Dubai, e então eu decidi ir para experimentar. Lá no site estava a dizer que era um cinema que estava em remodelações e que por isso pensava que talvez o cinema estaria fechado ou assim, mas não, eles tinham as sessões mais reduzidas, mas continuava em funcionamento, porque era um cinema de resto de chão em primeiro andar. E então quando nós lá chegámos eu realmente apanhei assim um pouco um susto, porque toda a entrada estava em obras. E eu assim, eu não acredito, será que eu vi bem as datas? Será que ele já está em funcionamento ou está fechado? Eu não sabia. Então que depois até perguntei lá a um senhor das obras, ele disse que sim, que abria às 3 da tarde e que estava tudo tranquilo, que só o resto do chão é que estava em obras, o primeiro andar ainda estava em funcionamento. E então pronto, nós depois fomos lá, nós espiolhámos e aquilo realmente vai ficar um luxo, pessoal. As obras que eles estavam a fazer, o balcão de venda de bilhetes e de pipocas e tudo mais, do resto já estava, não estava aberto, mas já dava para espreitar e estava um luxo, estava mesmo muito bonito. Enquanto que o primeiro andar foi assim uma experiência, porque ainda eram os cinemas velhos, os antigos, eles ainda não tinham lá tocado, e foi uma coisa assim surreal, porque a sala de cinema onde nós fomos, aquilo basicamente parecia uma sala de teatro, não de cinema, porque tinha balcão. E parecia mesmo, fazia-se mesmo a forma de um anfiteatro, e era algo assim muito corriqueiro, era algo muito, a sério, eu nem consigo explicar como é que era. Os bancos ainda eram aqueles bancos vermelhos de veludo, e não apagavam, eles não apagam as luzes todas no cinema, como em Portugal, deixam sempre as luzes de presença, o que me fazia assim um bocado de espécie, porque eu estou habituada a tipo, estar escuridão total, para nós podermos ver o filme em condições, mas não haviam luzes de presença que ficavam ligadas. E depois não era só isso, aquela sala em específico era tão antiga que nem sequer havia surround, todo o som saía da frente do ecrã. E então eu achei tão estranho, mas foi uma experiência fora do normal. Ainda bem que nós o fizemos, porque hoje em dia tudo é tão futurista, tudo é tão moderno, e nós termos essa experiência de ver um desses cinemas antigos foi muito bom. O filme que nós fomos ver foi o The Nun, e epá, para quem não sabe, o The Nun é uma sequela dos filmes de Conjuring, que eu acho que em português diz que é a maldição, se não me engano, mas eu vou deixar aqui se eu estiver enganada. E eu sempre adorei o The Conjuring, Conjuring 2, e depois é assim, para quem viu esses filmes sabe que havia sempre a aparição de uma freira, muito feia, muito horrorosa, mas havia lá sempre uma freira muito esquisita, e nós no filme nunca chegámos a perceber porque é que ela aparecia, qual é que era a história dela e tudo mais. E então eles fizeram esta sequela só para explicar de onde é que vinha essa freira e contar um pouco da história dela. Eu adorei o filme, se bem que aqui, até no canal da BBC, eles têm um senhor, que eu agora não me lembro do nome dele, mas ele faz sempre a review dos filmes que estão em cinema, em cartaz, e ele falou tão mal desse filme, mas eu depois de já o ter visto, eu não quis acreditar, porque eu achei até que o filme estava bem giro. É claro que acho que toda aquela mística dos filmes de terror já se perdeu um pouco. Costuma-se dizer que já não se fazem filmes de terror antigamente. Eu não sei se é também por nós estarmos um pouco já habituados e conseguimos prever muitas das cenas dos filmes de terror. Quase que ganhámos aqui um pouco a imunidade de apanhar os sustos ou de ficar com medo dos filmes de terror de quando éramos crianças, por exemplo. Também há esse fator, mas eu acho que o filme até estava bastante giro. E deu para entreter, deu para rir também. E não foi um daqueles filmes muito maçudos, se bem que ele estava a dizer que ele, se fechasse os olhos, ele adormecia no filme. Opa, sério, aquele comentador perdeu completamente a credibilidade, porque eu adorei o filme. Não sei se era por também já ter gostado dos outros, mas eu adorei mesmo o filme. Nós podíamos ter ido almoçar a um restaurante, sim, podíamos ter ido almoçar a um restaurante, mas aquilo tem, a Chippenham tem um jardim lindíssimo, é mesmo muito bonito. Nós tirámos fotografias brutais e havia mais jardim, nós nem conseguimos explorar tudo. E então eu decidi, olha, vamos ao Tesco, que é um supermercado que nós temos cá,
e vamos lá comprar qualquer coisa para comer e a gente faz um piquenique. Eu tinha levado a minha mandala, que é uma toalha que eu uso até para vir aqui para o canal, para me sentar para fazer os piqueniques ou para ler ou assim. E então eu tinha levado já com o intuito de nós comermos nesse jardim e foi o melhor que fizemos. O sol apareceu, estava um dia espetacular e foi uma experiência tipo fenomenal. Pessoal, vamos fazer piquenique. Vamos ali para baixo daquelas árvores comer, porque, né, a fome aperta. Claro. E então hoje temos programado ir ao cinema. Eu nem sabia que Chippenham tinha um cinema, mas eu vi na Groupon um voucher e então, olha, por que não experimentar? É um daqueles cinemas vintage, eles aliás ainda estão a remodelar. Mas vamos lá ver, vamos abancar aqui. Pessoal, olha aqui. Mandalazinha, comidinha. Assim é que a gente está feliz. Claro. Olha, mas o que é que tu achas da temperatura? É assim, agora está agradável, está bom. Agora está bom. Está solinho, não está E ela calor. diz que está bom, mas está com uma camisola cardada. Sim, tem que ser. Eu estou aqui de t-shirt. Então que tal? Ótimo, O mil do Tesco. ótimo. Muito Já foi. bom. Estás a ver? Olha aqui os vestígios. Isto é muito bom, estes filmes. Eu sempre que vou eu compro deste. Este aqui é o de laranja e o que tu compraste. O meu é de frutos vermelhos. Yeah. Mas este aqui eu acho que é um bocado doce. Muito fixe, hein? Olha aqui o solinho. E a vista? Logo ali por trás nós temos o rio que passa. E é assim. Olha que para o primeiro dia nós não estávamos nada mal, foi tipo abrir estas férias com chave de ouro. Eu adorei, ela também adorou. E pronto, e faltam ainda muitas coisas para lhe mostrar, mas isto eu vou deixar para os vlogs seguintes. Portanto, fiquem por aí, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar like, deixem aqui nos comentários se vocês gostam deste novo formato de vídeos, pelo menos assim destes vlogs em que eu mostro os clipes, mas também dou aqui o meu comentário sobre o depois, o que é que eu achei. E pronto, é isso, meus amores, um mega beijo e vejo no próximo vídeo. Tchau!